Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian Coreaço Riz e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do Apoia-se. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês vamos esperançar o GAC. Venha conosco. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, passando aspirador, baixando episódios para ouvir offline, extraindo os dados do MyLims, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 192 do podcast Áreas Contaminadas. O podcast, como vocês sabem, é editado por Lilian Coreaço Riz e é oferecido para vocês pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Como eu sempre digo, esse apoio nos ajuda muito, primeiro pela questão financeira, boletos são pagos com isso, e principalmente porque é uma bela demonstração de carinho e consideração com a gente, pois essas pessoas implicitamente estão nos dizendo continuem e dão um recado que reconhecem que estamos fazendo um bem coletivo para todo mundo. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso seleto grupo de apoiadores e apoiadoras e contribuir financeiramente conosco é simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental e tem tudo muito bem explicadinho por lá. Podcast Áreas Contaminadas conta com empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas muito importantes, muito reconhecidas e renomadas no mercado do GAC, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é um negócio muito legal. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil. Agradecemos demais a essas 4 empresas, que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem, continuem. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 25ª turma do curso de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC. Esse curso tem muita procura, então recomendo que quem tiver interesse se inscreva o quanto antes no processo seletivo. Informações e inscrições no site sp.senac.br. Outro aviso interessante, amanhã, sexta-feira, dia 21 de junho, teremos o painel de debates do SENAC, no auditório do Centro de Convenções lá do Centro Universitário SENAC, a partir das 9 da manhã até as 17 horas. A entrada é gratuita, é só aparecer. O painel discutirá o papel dos stakeholders nas decisões sobre a reabilitação de áreas contaminadas. Uma bela oportunidade para discutirmos e para nos reencontrarmos também, é claro. Ainda sobre os nossos cursos e eventos, estão abertas as inscrições somente até amanhã, também sexta, 21 de junho, as inscrições para um curso muito legal, de GAC em Impostos de Combustíveis, que eu tenho a honra de coordenar. As aulas serão online às terças e quintas a partir da próxima terça, dia 25 de junho. Informações e inscrições no site da ESAS, aesas.com.br. E por fim, eu gostaria também de convidar vocês a responder uma pesquisa sobre os nossos canais, tanto esse podcast quanto a nossa newsletter. Demora somente uns 5 minutos, é muito rápido e será muito importante para nós. O link para responder esse questionário está na descrição desse episódio, tá no YouTube, tá no Spotify. Eu ficaria muito feliz se vocês pudessem responder a esse questionário. Bom, pessoal, hoje teremos um episódio bem bacana com o Sandro Lima. Esse episódio inicia uma minissérie que planejamos aqui de falar sobre o GAC pelo Brasil. Eu pretendo entrevistar pessoas de fora de São Paulo para que elas nos deem a visão de como funciona o GAC em outras unidades da federação. Quais os avanços, as carências e especialmente do que eles precisam para que a nossa comum unidade que nos ouve possa ajudá-los.
O Sandro é o primeiro entrevistado dessa minissérie, ele é analista do IBRAM, do Distrito Federal. Ele é graduado em Engenharia Ambiental e atualmente está afastado para concluir o seu mestrado, que justamente vai propor uma espécie de conjunto de roteiros para que as investigações lá no Distrito Federal sejam as melhores possíveis. Como temos visto no dia a dia, as ações do Sandro e dos demais amigos e amigas do IBRAM têm surtido efeito, muito efeito, e a qualidade das empresas que atuam lá tem aumentado bastante. Vocês certamente vão gostar desse episódio. Fiquem agora com as palavras de Sandro Lima. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre, o Sandro Lima. Sandro, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcos. Tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite. Legal, Sandro. Bem-vindo a bordo. Para começar, Sandro, eu queria fazer uma pergunta um pouco diferente do que a gente costuma começar, né? Queria que você explicasse para o pessoal o que é um termo que você me falou uma vez, alguns anos atrás, e isso... eu sempre me lembro disso quando a gente está falando em investigação e remediação. Você falou que essa remediação é tipo um TAND. O que é TAND? Pois é, esse termo aí a gente estava tendo um curso lá com o Abdala, Abdala, né, com o isso. Humberto Abdala, e falando da questão da atenuação natural monitorada, né? E aí eu inventei esse termo aí porque é muito comum isso aqui no Distrito Federal, né? Faz o estudo, vê que está contaminado, aí propõe aquelas, né, 4 campanhas de monitoramento, 2 por ano, e isso acaba se perdendo no tempo e as pessoas não fazem mais nada, né? Então eu conheço esse termo aí de tentativa de atenuação natural por descaso, né? Volta lá depois de um tempo, faz uma análise para ver se baixou, se não baixou, Sim. mais ou menos nesse sentido. Tentativa de atenuação natural por descaso é o TAND. Isso é muito feito não só no Distrito Federal, Sandro, mas em muitos lugares aí do Brasil inteiro, São Paulo, aqui em Sorocaba, tem de tudo isso aí. Mas vamos lá do começo então, Sandro. Tomara que não tenhamos mais TANDs no Brasil, né? Mas vamos lá no começo. Onde o pequeno Sandro cresceu, o que gostava de fazer e o que levou você para a engenharia ambiental? O pequeno Sandro é nascido e criado na saudosíssima Presidente Prudente, Olha aí, né, legal. no estado de São Paulo, a capital da Alta Sorocabana, né? Isso. Sou nascido e criado em Presidente Prudente, e eu digo assim, Tanaka, que a minha carreira, né, ela é toda cunhada por oportunidades e pessoas que chegaram em momentos chaves, assim, né? Criança normal, né? Uma criança normal, tive uma infância muito boa, brincava na rua. E a engenharia ambiental, sou formado em engenharia ambiental pela Unesp, né? E a engenharia ambiental entrou na minha vida, assim, por um acaso também, né? Como muitas coisas. Eu tinha uma vizinha, né? O nome dela é Nathalie. A gente foi vizinho por muito tempo É. e cursou colegial juntos. E aí, já no terceiro colegial, perguntei para ela, Nathalie, o que você vai, né, fazer de vestibular? Ela me falou, tem um curso de engenharia ambiental aqui em Presidente Prudente, ótimo. A gente ia ser segunda turma, né? Sim, sim, Tinha sim. aberto no ano anterior. Eu falei assim, cara, eu acho que eu vou nesse. E aí, por causa da Nathalie, eu comecei a cursar engenharia ambiental e me formei em engenharia ambiental na Unesp de Presidente Prudente em 2008. Caramba. Então o Presidente Prudente já estava lá, já ficou lá e já fez o curso. E a Nathalie fez o curso também, mesmo ou não? Fez o Ah, bom. curso, nos formamos juntos. Inclusive, ela entrou no GAC também por minha É causa. mesmo? Caramba. Também foi outro acaso, né, Uhum. Marcos? Eu estava em Presidente Prudente, tinha me formado, era funcionário da prefeitura lá, trabalhava como agente de endemias, né? Trabalhava com a dengue ali, aquele cara que faz a Sei, nebulização, sei. vê se tem larva no pratinho, e trabalhava com aquilo. E outra pessoa muito importante na minha vida, né? Um primo meu de São Paulo, Maximilian, ele trabalhava numa incorporadora na época. A gente conversando, né? Falei assim, Max, estou precisando trabalhar com engenharia ambiental, cara. O que você tem aí em São Paulo para mim e tal? E aí ele conseguiu uma entrevista de emprego, na época na Goldfarb, né? Ali em 2009. É. E aí fui para São Paulo para fazer essa entrevista de emprego, achando que ia trabalhar com engenharia civil, Uhum. alguma coisa da área.
E aí fui para entrevista de emprego, e o chefe da área na época, Júlio Ornos, virou para mim e falou assim: Você sabe alguma coisa sobre áreas contaminadas? Que estava começando, né, naquele momento. Nossa, para É, eles, né? Para eles isso estava começando. sim, tava, né, tava naquele boom imobiliário, né? O Aham, PAC isso, arrebentando, as incorporadoras comprando terreno à torta e à direito. Tinha acabado de promulgar a 13577, se eu não me isso mesmo, engano. Ela é de 2009, julho, julho, né? julho de 2009, é isso mesmo. Isso foi outubro de 2009, mais ou menos. E aí eu falei, Júlio, eu não sei, mas me dá um mês que alguma coisa eu vou saber, eu preciso do emprego. E entrei nessa, cara. Comecei a trabalhar com GAC nisso, né? Porque Nossa, olha. a incorporadora adquiria os terrenos, e aí quando ia para a mudança de uso na CETESB, às vezes não tinha nem o setor de incorporação não tinha esse feeling, né, de fazer a pesquisa lá no cadastro da CETESB. Uhum. Então tinha muitas áreas que eles já tinham adquirido e que era uma bomba relógio e que quando ia fazer investigação descobria a bomba relógio, né? Nossa Senhora. Então, eu trabalhei meio nessa área, né, de começar a trabalhar com a incorporação, a consulta dos terrenos, contratar os estudos de passivo, analisar Uhum. os estudos de passivo antes disso ir para a CETESB, né, fazer esse meio campo entre empresa e órgão ambiental. E Ah, fiquei um ano nisso aí, em caramba. São Paulo, né? E deve ter sido um negócio meio complicado, porque nascido e criado em Presidente Prudente, como você falou, né? De repente cai em São Paulo, aquela loucura de São Paulo. Eu fui de Sorocaba para São Paulo, é uma loucura, né? Quando a gente chega lá. E ainda com a loucura das áreas contaminadas também, né? E a loucura da incorporadora, né? Então tudo deve ter sido interessante, né? Foi muito desafiador, assim, né? Uma cidade pequena, né, no interior de São Paulo, aí você vai para a capital, aí começa a ter que pegar dois ônibus, um metrô, Isso. 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Mas foi muito importante, assim, acho que me construiu bastante como pessoa, assim, ter passado esse quase um ano em São Paulo, né? Aprender a se virar um pouco, né? A fazer as coisas mais por conta própria. Acho que foi importante nesse sentido. Legal. E daí você permaneceu no GAC? Quando que você vai para o Distrito Federal, pro IBRAM? Um pouco antes de ir para São Paulo, eu tinha prestado o concurso, né, do IBRAM. Fiquei 11 meses em São Paulo e aí o concurso me chamou, Ah, né? Me chamou e como o meu trabalho de graduação tinha sido em recuperação de áreas de preservação permanente, eu já cheguei no órgão para trabalhar com gestão de unidade de conservação. ah, Aí fui trabalhar com gestão de unidade de conservação e aí os servidores lá, eles tinham uma peladinha de final de semana. aham. E numa dessa eu fui jogar uma bolinha lá e o gerente da área, de uma das áreas do licenciamento, lá falou assim, cara, a gente está aqui penando para desenrolar uma instrução normativa sobre áreas contaminadas. Aí eu falei, cara, eu trabalhei com isso em São Paulo. Ele falou, e eu tô lá na gestão de unidade de conservação, com os florestais, com os biólogos, eu tô sofrendo. Ele falou assim, não, então vem para cá. E aí eu fui para o licenciamento e já entrei nessa balada de construir a Ah, instrução normativa, né? caramba. E também foi outra coisa muito legal, que ela já vinha, isso foi em setembro de 2010, né? E eles já tinham começado um trabalho junto com a Petrobras. Na época, o Maximiano veio conversar com a gente, né? Uhum. Ele veio conversar com a gente, foi uma construção super interessante, assim. A gente fazia reuniões semanais com o Petrobras, com os donos de postos. A Petrobras trazia sempre alguém que era referência no GAC para conversar com a gente, e aí a gente construiu a primeira instrução normativa, né, que foi a IN 213 lá de 2013, que ela foi baseada se eu não me engano, decisão de diretoria 106 de 2010, De São Paulo, de São Paulo, da CETESB, tem a DD ADD. 103, né? DD 103 de 2007, que ficou em vigor por muito tempo, mas era específico de posto? Era específica de posto. Era uma É. DD que ela vinha trabalhando vários aspectos do licenciamento. Aham. E aí ela tinha ali os anexos 4, 5 e 6 que Ah, tá, eram tá, os, tá. os termos de referência Aham. para você fazer a investigação de passivo ambiental. E aí a gente usou bastante ela
E teve até um episódio engraçado que a gente foi fazer depois de alguns anos uma capacitação no CETESB, né, lá com o Vicente. Aham. E ele falou, cara, a gente meio que deu um tiro no pé com essa DD, porque a gente colocou um escopo mínimo de investigação e esse escopo mínimo virou o máximo. Virou, é isso mesmo. E a, e a gente falava assim, cara, e a gente está usando isso e os caras. Então, foi muito engraçado, assim. Isso lá para 2014, 2015, Aham, eu fui fazer essa capacitação lá com aham. eles e eu falei, cara, tá 2 anos a gente usando isso e eles já tinham lançado a 269, né? A DD Isso. 269. Foi muito engraçado esse episódio, assim, que eu falei, cara, a gente Nossa sofreu Senhora. tanto pra, Se tivesse falado pra antes, né? cair. E, bom, e aí você mergulhou de uma vez nesse negócio dentro do IBRAM, no licenciamento, falando de áreas contaminadas como um todo, né? Sim, sim. Até 2018, Tanaka, toda a análise dos relatórios de passivo ambiental era um processo conjunto com o processo de licenciamento. Uhum. Então era muito custoso, né? Porque você tinha que, além de analisar toda a documentação para emitir licença, dentro daquele contexto, você ainda tinha que pegar, às vezes, muitos volumes de estudo para fazer análise dos RIPAs, e isso dentro de um prazo muito curto, porque, né, vamos colocar aí mais de 3.000 processos de licenciamento no Distrito Federal, com Caramba. equipe muitas vezes muito reduzida, então isso acelerava muito as análises, né? Você tinha que cumprir com as análises de forma um pouco mais célere para você tentar dar conta dessa demanda. Então, né, desse período aí de 2010 até 2018, a gente ficou nessa loucura. Eu rodei um Nossa. pouco o órgão, né? É. Saí do licenciamento, fui trabalhar com atendimento ao público, né? Que a gente mapeou que um dos problemas era como os documentos entravam. Então, eu fui trabalhar com atendimento ao público para a gente tentar dar uma organizada na forma como os documentos chegavam dentro do processo. Uhum. Depois disso, fui fazer levantamento de requisito para software, para a gente tentar lançar um sistema para ver se melhorava também a instrução dos processos. Depois fui trabalhar com gestão de informação também, para ver se a gente começava a criar os bancos de dados Aham. dentro do órgão, para ver se organizava a informação, mas tudo isso sempre pensando em organizar, né, as informações com o intuito de melhorar o processo de gestão, Sim. né, e de gerenciamento de áreas contaminadas, ter isso mais na mão. Aí até que em 2018 o órgão estava passando por uma reestruturação, e aí eu sentei com o pessoal lá e chorei pitangas. E aí, dentro das negociações da vida, a gente conseguiu destacar uma diretoria de emergências ambientais na época, Uhum. né? E aí ela ficou responsável por fazer o gerenciamento das áreas que tinham confirmado contaminação, né? Confirmadas como contaminadas, fazer uma parte de atendimento à emergência, e aí também peguei uma parte de monitoramento da qualidade do ar, Vixe. que não tinha muito a ver, mas que na negociação acabou ficando para a gente, Teve que né? levar também. Vai, leva esse também. É, pois é. Então, nesse momento, a gente começou a tratar, né, só das áreas que tiveram confirmação da contaminação, e a gente começou a ter a oportunidade de fazer um trabalho um pouco mais direcionado para isso, né? Uhum. Respirar um pouco mais o GAC, sair um pouco daquela questão de avaliar o resultado do estudo, ver se deu contaminação ou não, e bola para frente, começar, né, a entender e analisar os processos, né, as etapas, as ações. Aí, em 2019 veio, né, a parceria a ESAS e Governo Federal, né, que lançou o Programa Nacional de Remediação de Áreas Contaminadas, e felizmente nós tivemos acesso aí a profissionais excelentes como você e muitos Opa, outros, obrigado. né, nesses cursos aí que a gente fez, né, que a gente tem feito, né? Então isso melhorou bastante, né, o nosso entendimento do processo. E aí em 2022 eu já estava meio capenga, assim, 5 anos Uhum. gerindo pessoas, né, à frente do setor, tudo. E eu falei, cara, eu preciso sair um pouco disso. E aí tive de fato a oportunidade de estudar áreas contaminadas agora no programa de mestrado, né?
que na Universidade de Brasília estou trabalhando com isso. Legal. E, bom, quando desmembrou e foi aí essa diretoria, né, para cuidar mais de áreas contaminadas e de outras coisas também, quantas pessoas tem nesse grupo? Tem nesse grupo? A gente ficou sempre entre 3 ou 4 pessoas para Caramba, tratar dos processos. nossa. Hoje, com a minha saída, salvo engano, estamos em 2 pessoas, comigo afastado, né? Porque eu estou afastado para poder cursar o mestrado e Sim. assim que defender, volto. Uhum. Então, sem mim, são dois, são Sim, duas sim. pessoas. E aí, salvo engano, a gente já está aí com uns 150 Isso que eu ia processos perguntar. Quantos? confirmados. Uns 100. São 150 processos confirmados, mais aí uns 3 capotamentos de Uhum. caminhão-tanque por ano, Nossa. que gera também uma demanda de trabalho, e mais um monitoramento da qualidade do ar, que também é bem complexo, né? Sim, bastante. Mas aí na equipe toda, contando quem também trabalhava com monitoramento da qualidade do ar, aí já subia para umas 6 pessoas, Uhum. né? Mas aí sempre nesse padrão aí, dois, três. Nossa. E como é que é a gestão da água subterrânea, né, no Distrito Federal? É consumido água subterrânea? Muito pouco? Ou isso é um problema para vocês no gerenciamento de áreas contaminadas? Olha, água subterrânea é uma fonte de recurso muito importante no Distrito Federal. Você tem algumas regiões administrativas que são abastecidas quase que exclusivamente com água subterrânea, Uhum. né? Então, é um recurso muito importante. É, é, a gestão da água subterrânea ela é compartilhada com a ADASA, né? A gente tem uma agência reguladora de saneamento aqui. Então, a ADASA é quem é responsável pela emissão das outorgas, né? E aí, a DASA também trabalha com todo um sistema de gestão de recursos hídricos que foi desenvolvido em parceria com a Universidade de Brasília, que faz toda a parte de balanço hídrico, né, das outorgas. E a gente começou uma conversa com eles há uns 2 anos atrás para começar a cadastrar as áreas, né, os perímetros de restrição, Uhum. para poder compartilhar melhor essa atribuição. Eu não sei como está hoje, né? Estou afastado há 2 anos, mas a gente começou essas conversas com eles aí para poder organizar isso melhor. E desses processos ligados a áreas contaminadas, todos são postos de combustíveis ou tem alguma outra atividade que também vocês precisam avaliar? A gente tem aqui os cemitérios, né? Uhum. Além dos postos, a grande maioria postos de combustíveis, sem Uhum. dúvida. Talvez mais de 90%. A gente tem alguns cemitérios que estão iniciando os processos de investigação. E a gente tem aqui o aterro controlado, que era o antigo lixão, Sim. né, que é uma área enorme também, que a gente está tentando avançar com o processo de investigação. Tem o novo aterro, um novo aterro de resíduos, que fica em Samambaia, que a gente também teve alguns probleminhas lá com extravasamento de chorume, então a gente está começando o processo lá. E fora isso, a gente tem alguma coisa da companhia de eletricidade daqui, SEB, né? Uhum. Que algumas áreas que eles dispunham os transformadores, Sim. que a gente tem um começo do processo de investigação ali do ascarel, né? Das bifenilas. Então, basicamente isso. Mas a grande maioria é postos de combustíveis mesmo. São mais de 400 aqui no DF, né? Só de postos revendedores. Então, é a nossa grande demanda. Indústria, tem muita indústria que pode vir a ser um problema um pouco mais à frente? Não tem muita, não. A gente tem alguns polos industriais, Uhum. mas principalmente indústria farmacêutica. Só que a indústria farmacêutica aqui ela é restrita a algumas tipologias de remédio que não envolve muito manipulação de produto químico pesado, né? Uhum. Pelo menos é o que estavam nos processos de licenciamento quando a gente consultou na. Mas a gente tem algumas farmacêuticas, alguma indústria de borracha, assim, comparado a outros estados, é muito incipiente, assim. Uhum. Tem o problema das lavanderias, Sim, né? sim. As lavanderias aí,
mas a gente não tem um polo industrial muito significativo se você for fazer uma comparação com outros estados, né, outras unidades da federação. Aqui no estado de São Paulo, né, para comparar, né, para o pessoal saber mais ou menos em que terreno pisar quando for para trabalhar no Distrito Federal ou for fazer uma proposta para alguém do Distrito Federal ou quando for instalar a sua empresa no Distrito Federal. Nós temos aqui a lei, né, a lei estadual, nós temos o decreto que regulamenta a lei estadual de áreas contaminadas, né, 13577, a lei, o decreto 5... me fugiu agora, mas enfim, o decreto que regulamentou a lei, né? 5693, 2013? De 2013, o número não me lembro direito. E daí tem a DD 38, né, de 2017, que dá, né, fecha um pouco ali o funil, né? E agora está sendo publicado o Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Como é que é essa questão do gerenciamento de áreas contaminadas no Distrito Federal? O que as pessoas têm que seguir aí? Aqui no Distrito Federal, a gente tem em vigor uma resolução do Conselho Distrital de Meio Ambiente, né, do CONAM, a 02, ela é de 2020, eu acho. Além dela, você tem uma instrução normativa, que é a instrução normativa 28 de 2018, e dessa instrução normativa derivou um termo de referência, né, que está lá no site do Instituto Brasília Ambiental. E esse termo de referência, ele traz, né, desde do começo do ano, ele foi reformulado, então ele traz ali algumas obrigações de cumprimento, principalmente das normas ABNT, a série 15515 e a 15492 e outras que são referentes ao tema. Então, hoje, no Distrito Federal, o que rege a parte de gerenciamento de áreas contaminadas é esse termo de referência, né? Ele é específico para posto, e aí, em outras situações, a gente emite manifestações específicas para cada caso, orientando como fazer, quais normas tem que seguir. Então, é basicamente isso. Antes dessa instrução normativa, né, que no início desse ano, que vocês escreveram depois de muito estudo, muita reflexão, né, toda essa trajetória que você está contando para a gente, como é que as pessoas faziam os estudos aí? Como é que era a base dos estudos aí no Distrito Federal, né? Tem o TAND, mas o que mais que você poderia destacar que era, né, e que vocês estão tentando mudar aí? Marcos, é aquilo que eu falo, é que quando a gente vai para os cursos, a gente fica um pouco envergonhado, né? Porque é sempre, antigamente aqui em São Paulo se fazia. Então, antigamente de São Paulo é muito recente para a gente, né? Então, geralmente é aquilo, você tinha uma campanha, uma varredura, né, de VOC Só e com a gás. medição com Gastec, né, o Soil Gas Survey, e era aquela malha de 5 metros, fazia essa varredura, não achava nada, e aí colocava ali 3 pontos de sondagem com trado helicoidal de 4 polegadas, descia até 15 metros, se achasse água, bem, se não, amém, né? Instalava os poços de seção plena, 3 metros, não afogados, Uhum. fazia as coletas, né, com baler, né, batia o baler, fazia as Uhum. coletas, e as amostras de solo era uma por metro, uma na franja capilar, né, no saquinho, medição de VOC no saquinho, tudo aquilo que quem já ouviu um pouquinho do podcast sabe que, né, Que não é não o é, ideal não é o melhor. para ser bem, né? Então, até pouco tempo era assim, né? Era assim que as coisas aconteciam. É, Como eu te falei, felizmente, a partir de 2018, a gente começou um processo de aproximação, né, das consultorias que fazem a maioria dos trabalhos aqui no Distrito Federal. Uhum. Apresentamos para eles, né, os cursos, né, o Senac, e graças a Deus foram muito receptivos, né, com relação a isso, e hoje já tem equipamento para fazer a sondagem percussiva, né, para Uhum. fazer a sondagem camisada, do tube, o liner. Eu acredito que as coisas estejam evoluindo. A questão agora é tentar multiplicar isso, né, Uhum. e transformar isso numa coisa rotineira.
e eu acredito que com essa revisão do termo de referência que foi feita no começo do ano, é uma primeira iniciativa. E terminando o mestrado, né, se Uhum. tudo se concretizar bem, espero que tenhamos até o final do ano, começo do ano que vem, uma nova normativa, que aí sim, trazendo todas as melhores práticas, né, que a gente aprende nos cursos da ESAS, que a gente tira das normas ABNT. E daí você está afastado, então, para fazer o mestrado. Então, conta um pouquinho para a gente qual é o objetivo da sua dissertação, né? Você falou que é servir de base para a nova instrução normativa, e essa nova instrução normativa vai substituir a que existe, é isso? Enfim, conta aí do seu mestrado e do qual é o objetivo. Pois é, o meu mestrado começou com o intuito de modelar Uhum. emergência ambiental com produto perigoso, né? E aí, no avançar das coisas, o tema foi mudando e a gente decidiu que o melhor seria, nesse momento, a construção de roteiros, né? Uhum. Então, o meu mestrado é basicamente construção de roteiros de investigação para cada etapa da investigação, né, da investigação, diagnóstico, e tentando trazer a base científica disso, né, uma revisão bibliográfica extensa de física do solo, química, isso que a gente é, é, constrói com os livros de fora, né, com toda a produção da EPA, e também fazendo uma validação das planilhas CETESB para o uso aqui do Distrito Uhum. Federal, né? Tentando avaliar qual o impacto de você usar as planilhas aqui a partir das heterogeneidades, né, dos meios aqui. Aqui nós temos solos muito profundos, enfim, Uhum. todas as peculiaridades do Distrito Federal. Além disso, também fiz uma revisão das legislações do país, né? Então, peguei aí de norte a sul, o que os estados estão fazendo, o que estão adotando como melhor prática, o que é uma sacada para o Distrito Federal para poder garantir qualidade das informações que chegam para a gente e tentar trazer isso para dentro de roteiros, né? Como eu falei. E aí também, junto com isso, algumas situações que a gente já identifica como sendo situações em que a gente tem que começar a invalidar os estudos, Uhum. sabe? Uma coisa meio sumária, porque isso é uma coisa que toma muito tempo, né? Você começa a avaliar um estudo, e aí você tem que percorrer lá as dezenas, centenas de páginas às vezes, e você acha alguns erros que você realmente vê que não é uma incerteza, né? Mas sim uma inconformidade que invalida o resultado. Então, colocar nesses roteiros algumas dessas situações, meio que para nortear quem for usar, né? De falar, ó, isso aqui não pode entrar, porque isso aqui vai ser automaticamente indeferido o estudo, né? Por assim dizer. Então, essa é basicamente o panorama geral da dissertação. Agora está aí no processo de correção pelos Uhum. orientadores e pode mudar, né? Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas a intenção é essa. Eu cheguei a tatear alguma coisa sobre o EDD, né, que a gente viu Uhum. lá no curso. Falei, cara, não, ainda não. É, É muita coisa, é isso que, muita coisa. Deixa. isso que eu ia te perguntar, se esse era um gargalo, né? Os dados, né? Então, aí o EDD faz parte né, do compartilhamento de dados e tal, ou é realmente investigação, então faça investigação dessa forma, e pelo visto é isso, né? Roteiros de fazer uma preliminar adequada, fazer uma confirmatória adequada, ter confiança que a amostra foi coletada no lugar certo, analisada com o laboratório certo, é esse tipo de coisa, né, Sandro? Exatamente isso, né? É pegar aquilo que a legislação de São Paulo impõe, a do Paraná, né? Eu trabalhei muito com a resolução da CEDEST, a 003, 2021, pegar 2020, eu acho, e pegar essas boas práticas, trazer para dentro, e muito daquilo que a BNT coloca como recomendação, Uhum. mas que a gente entende que deveria ser uma obrigação, Certo. né? E aí trazer também algumas dessas boas práticas das normas ABNT e colocar como sendo
obrigatório, né? Legal, você tem mais, assim, embates? Tinha, né? Agora você está afastado, mas você prevê mais embates com o responsável técnico, né? Com as consultorias que vão fazer o trabalho, ou com o responsável legal, o dono do empreendimento, o dono do posto, por exemplo? Eu acredito que o maior desafio vai ser os responsáveis legais, né? Eu acho que depois disso o desafio é você fazer uma transição menos traumática para esse novo modelo de investigação, né? Porque você hoje tem muitas investigações em andamento, muitos relatórios que foram apresentados ainda não foram analisados nesses moldes antigos. Você tem relatórios que foram analisados e validados pelo órgão ambiental nessa metodologia antiga. Então, aí depois é um exercício de sentar e construir com as consultorias, com os responsáveis legais, como a gente vai fazer essa transição para ela ser o menos traumática possível. Eu entendo que tem que ser feito, né? A gente não pode mais continuar do jeito que está. Agora, como fazer isso da maneira menos traumática possível, eu acho que é o desafio maior que a gente tem pela frente. Você acha que com as investigações sendo melhores, você acha que vai ter menos remediações que não fazem nada, ou menos tandes? Se você melhora a investigação, no fim acaba sendo melhor, porque o cara vai gastar menos? Olha, Marcos, eu tenho certeza disso. Assim, eu estou pegando um estudo de caso aqui para minha dissertação e estou aplicando, né? E esse estudo de caso é muito famoso aqui no Distrito Federal e a contaminação foi descoberta em 2002. Uhum. De lá para cá, você tem assim mais de 140 relatórios apresentados, Meu seja Deus. investigação, seja monitoramento. Você tem 8 técnicas de remediação diferentes aplicadas, né? Você tem técnicas de engenharia aplicada, até termal com o ERH que eles aplicaram, entendeu? Caramba. E aí você vai para os monitoramentos nos poções e você ainda tem fase livre, entendeu? Então assim, eu tenho certeza que a partir dessa nova visão das coisas, nova para nós, né, por assim Uhum. dizer, dessa nova visão das coisas, se a gente não conseguir encurtar, né, a coisa, porque de fato são processos demorados, pelo menos que a gente conduza elas o mais assertivamente possível, tentando absorver tudo aquilo que a gente aprende aí com vocês. E você falou do solo aí de Brasília, né? Realmente é algo um pouco mais desafiador. E a gente tem esse panorama aqui. A gente daqui entende que o solo é espesso e tal. Mas vocês têm também áreas de aluviões ou não? É só essas áreas com solo espesso? Aqui a gente tem muita vereda, Uhum. né? Você tem uma parte de câmbio solo, você tem esses solos mais úmidos, mas você tem uma vegetação muito característica que acompanha, Uhum. né? Você tem os campos de murunduns, você tem as veredas, é muito mais difícil isso acontecer. Acontece porque Brasília também tem uma pressão de urbanização muito grande, né? Então você tem muitas regularizações de parcelamento de imóveis. Uhum. E essas regularizações você tem áreas que atingiram a de preservação permanente, você tem alguns locais que você você drenou a nascente original, jogou ela para baixo, construiu em cima. Então você tem é muito mais isolado, sabe? Muito mais isolado. Acho que um pouco mais difícil de acontecer. A maioria é aquele latossolo Uhum. profundo, é muito estruturado, então você tem muita argila, mas você tem uma estruturação que Uhum. transforma ele num solo muito permeável, Uhum. né? Variações tremendas do nível d'água. Sim. Brasília tem uma sazonalidade muito marcada, assim, né? De setembro a março, muita chuva, né? Março, abril, e aí entrando maio, setembro, muito seco. Então, assim, todas as peculiaridades aqui que a gente tem tentado abranger nos nossos trabalhos. Interessante, né? Para El Nepo isso é particularmente complicado, né? Que são todos os casos aí, né? Que você falou, são todos de El Nepo, e aí o aparecer e desaparecer pode ser que a remediação deu certo ou pode ser somente, né, a variação enorme do nível d'água, como você falou. Então tem uma smare zone gigantesca. Deve ser interessante de trabalhar aí nesses lugares, né?
É muito interessante, muito desafiador, sabe, É. Marcos? Porque tem uma pergunta que eu costumo fazer nos cursos, né, quando a gente vai trabalhar em investigação, que é: até quantos metros uma bomba consegue me devolver uma purga de baixa vazão? Aham, Né? E o pessoal sempre, depende, né? aham, Então, tem seus desafios, né? sim. A questão de você, às vezes, não ter equipamentos apropriados para coletar água de forma satisfatória a grandes profundidades, Uhum. isso é parte das dificuldades que a gente tem que enfrentar aqui e saber conviver com isso, né? Isso se torna ainda mais importante a amostragem de solo, né, Sandra? Aí nesse lugar aí Ah, não tem como, né? É o... com certeza, com certeza. Até hoje a gente convive, né, com as contaminações de água subterrânea, mas que não tem nada no solo, Isso. né? A gente convive muito com isso, né? Isso chega a ser cultural, né, vamos dizer assim. Mas a gente está conseguindo reverter isso aí, né? A gente está conseguindo com essas boas práticas, aí a gente está conseguindo reverter isso com essa conversa com as consultorias explicando que é impossível isso acontecer. A gente tem tentado investigar também se os empreendimentos, por exemplo, passaram por reformas que Hum, tiveram grandes remoções de volume de solo não documentadas. Então, esse é. trabalho, né, isso é uma coisa que a gente também tá tentando focar, para tentar, de fato, conseguir encontrar as contaminações do solo e É. parar com os tandes da vida. É, bom, sendo posto a maior parte dos trabalhos, né? Então a ideia vai ser encontrar os vazamentos, né? O que vazou, o El Nepo, que pode muito bem estar na zona não saturada somente, né? Somente na zona não saturada, pode ir para a zona saturada, pode estar na Smear Zone, pode estar em vários lugares. Mas o que é um fator de risco que acho que tem que ser gerenciado é o risco de intrusão de vapores. Como isso está hoje no Distrito Federal? As pessoas costumam fazer estudos de intrusão de vapores ou pega entre aspas, só a avaliação de risco, imaginando que vai particionar da água e ir para o solo? Olha, de todo esse tempo que eu trabalho com gerenciamento de áreas contaminadas no Distrito Federal, eu nunca recebi um estudo que trabalhe com intrusão de vapores, sabe? De fato, assim, a grande maioria dos estudos é focado na investigação da fase dissolvida, Uhum. muita dificuldade em delimitação de pluma, é muito difícil a gente receber esse tipo de estudo. Eu mesmo nunca recebi nenhum. A gente está tentando agora fazer isso para o lixão, Aham. né, para o aterro controlado do Jockey aqui, que são 60 anos de disposição, né, de lixo, e hoje você tem algumas áreas que já foram identificadas na investigação preliminar que foram construídas sobre o Vixe. aterro, né? Então, hoje a gente está tentando fazer com que as etapas do estudo comecem a investigar a parte de intrusão de metano nessas áreas construídas, né? E é a primeira experiência que a gente tem. Aí é grave, né? Isso é um negócio muito mais grave, com Pois é, certeza. pois É um é, risco agudo pois ali. é. Uma das novidades, né, desse termo de referência foi que a gente proibiu, né, o Soil Gas Survey nos modos como ele era feito, Uhum. e está adotando agora que toda investigação preliminar ela contenha também uma varredura, né, um screening, utilizando preferencialmente os PTVs e os amostradores passivos, né? Uhum. Mas hoje o mais focado assim na parte de realmente de varredura. Ainda vai precisar, talvez, evoluir um pouco mais à frente para a intrusão de vapores também. Com certeza. Aqui em São Paulo, né, os estudos acabam caminhando para medidas de controle institucional como restrição no consumo de água subterrânea. Isso fica verbado no registro de imóvel, toda aquela coisa que você já sabe. Aí no Distrito Federal existe essa figura da restrição do uso de água subterrânea e reabilitação da área ainda com risco para ingestão de água? Olha, Tanaka, aqui no DF a gente não tem nenhum caso onde você chegou no final do processo de uma maneira que a gente entende como satisfatória, né? Você tem muitos postos que utilizaram o pump and treat muito tempo, e aí as remediações pararam, mas
A gente não tem essa figura ainda do termo de reabilitação da área, a gente não tem a figura da averbação na matrícula do imóvel. Então, o mais próximo que a gente conseguiu chegar da comunicação de risco foi placa no posto, né? Dizendo, não, essa é uma área contaminada, né? Isso é o mais próximo que a gente chegou de uma comunicação de risco. A gente teve, para esse caso muito específico, que eu estou estudando no mestrado, uma comunicação específica para as pessoas que foram atingidas pela contaminação. Então, é um posto que vazou para algumas propriedades rurais. Então, essas pessoas, elas recebiam feedback periódico de como é que estavam as operações do sistema de remediação, mas a gente não tem nada disso aqui. Essas outras ferramentas de gestão ainda não estão efetivamente implementadas. Por outro lado, também não deve ter muitos casos, fora esse que você está citando aqui, falando na dissertação, não deve ter muitos casos que a pluma extrapolou o limite do poço e atingiu algum lugar que a pessoa tenha poço, né, de captação de água. Não, efetivamente só esse, né? A gente tem alguns casos onde a pluma extrapolou a área do empreendimento, né? Isso a gente tem. Mas a gente nunca conseguiu encontrar alguma área que tenha sido atingida e que você tivesse um uso efetivo da água no mesmo aquífero, por assim dizer. Aqui, as explorações de poços, aqui, a maioria é no fraturado, né? Então, eu mesmo nunca encontrei um processo onde eu tiver, além desse que eu estou estudando, onde eu tivesse uma captação de água subterrânea no poroso e essa captação tivesse impactada por hidrocarboneto. Tem um caso em Goiás, né, próximo aqui do Distrito Federal, mas aí já é Goiás, né? Aí já não é atuação problema nossa. da Renata aqui, que vai ser entrevistada. Isso. A gente tinha até um tempo atrás aqui uma associação, né, das pessoas impactadas por postos de combustíveis, inclusive um político que presidia essa associação, e ele era vítima também, né, a contaminação do posto tinha atingido o lote dele, mas eu não lembro se nesse caso se ele fazia uso de água subterrânea, sabe? Nesse caso específico, não lembro se essa residência fazia uso de água subterrânea. Mas era só porque eu acredito que nesse caso a pluma tinha avançado e tinha sido identificado que ela tinha avançado para a área do imóvel dele. E até que não está tão ruim assim, né? No sentido de riscos para as pessoas, né? Então, pelo menos isso, né? Isso já é muito bom, né? Para o órgão ambiental e para todo mundo. O pessoal trabalha muito aqui a questão do risco potencial, que o cenário não se completa, né? Então, isso é o mais comum da gente ter aqui. Mas é aquilo, né? Como a investigação ela apresenta muitos problemas, não né? dá A para ter gente não certeza, pode. né? Não dá para ter certeza. Então, assim, não posso dizer que a gente não tenha esse problema aqui, né? Que a situação seja tão confortável assim, porque de fato a gente precisa avançar com as investigações primeiro, né? Com as metodologias que a gente usa aqui. Legal. E como é que é laboratório, acreditação? São Paulo exige acreditação para análise, exige acreditação para amostragem. E talvez por isso, ou sei lá por qual motivo, tem muitos laboratórios em São Paulo. Me disseram que em Goiás não tem laboratório, acredito que também no Distrito Federal não deva ter. Como é que funciona essa questão dos laboratórios de análises químicas que atendem os casos aí? Geralmente o pessoal manda para São Paulo mesmo. Né? Agora, esse último termo de referência, ele exige, né, a acreditação do laboratório, mas a gente ainda não exige a acreditação da amostragem. A gente não exige. Até porque, como eu te falei, né, a gente tem um problema aqui que a maioria dos profissionais, né, eles alegam que não conseguem fazer a purga de baixa vazão em função da profundidade do NA, né, em algumas épocas do ano. Então, a gente tem quase que 100% das vezes o uso do Baylor. E salvo engano, a amostragem de volume definido, ela não é acreditável, né? Não acredito. Não é porque não tem nenhum ensaio subsequente, né? Então só precisa medir o volume.
Então a gente fica nessa, a gente exige que o laboratório seja acreditado, então por isso as pessoas, né, as empresas acabam procurando laboratórios de fora, mas a gente não exige a acreditação da amostragem ainda. Os meus amigos que trabalham com amostragem e trabalham no laboratório me falaram já algumas vezes, né? Que eu estou tentando me lembrar aqui como é que era o contexto exato, mas é basicamente o seguinte: para você fazer a purga de volume determinado, a CETESB, não sei se é exatamente a CETESB, eu acredito que sim, né? A CETESB exige que, mesmo que seja por purga por volume determinado, que a pessoa que fez a amostragem seja acreditada para a amostragem. E aí a acreditação vai ocorrer, claro, na purga de baixa vazão, mas então se ela for acreditada para purga de baixa vazão, ela pode usar o volume determinado se for o caso. Interessante, muito, muito, muito interessante. Talvez seja um caminho, né, para a gente Sim, aqui. sim. Isso acho que pode ser feito. Pode ser feito, que os meus amigos disseram que em São Paulo eles tiveram que fazer assim, porque no início falaram, bom, volume determinado não é acreditável, então vou fazer porque, né? Não é acreditável. Daí a CETESB fez alguma modificação em alguma resolução aí alguma das SMAs, né? E daí disseram isso. Tem que ser acreditado, ainda que seja no outro método, né? A vantagem de São Paulo é que São Paulo tem uma legislação muito madura, né, Marcos? Uhum. Tem a lei, tem o decreto, tem a DD, tem as resoluções, né, SMA. Então, São Paulo tem todo um arcabouço legislativo que garante a atuação do órgão ambiental. Uhum. Aqui no Distrito Federal é um pouco diferente, né? A gente tem uma resolução do CONAM, que é para licenciamento, e dessa resolução saiu uma instrução normativa que também é para licenciamento, e dessa instrução normativa um termo de referência para a investigação. Então, Uhum. realmente o desafio é a gente começar a construir uma legislação, Certo, né? certo. Se não igual a de São Paulo, parecida, porque eu acredito que um dos problemas que a gente tem é você não ter, né, as tipificações das infrações, você de fato não ter como fazer um controle efetivo. E quando eu digo efetivo, é você, né, poder responsabilizar, né, as pessoas que não desenvolvem um bom trabalho, Uhum. da maneira como deveriam ser responsabilizadas, né? Como eu te falei, eu assisti algumas entrevistas, né, para Uhum. tentar me preparar para essa aqui, e eu vejo, né, que a maioria dos profissionais aí, né, a dúvida deles é sempre como é que funciona nos outros estados, como isso vai avançar nos outros estados. E isso me trouxe realmente um senso de responsabilidade muito grande. Eu acredito que as investigações aqui só vão avançar quando de fato a gente conseguir atuar, e uma parte dessa atuação é impedir que empresas, né, responsáveis técnicos ou responsáveis legais que entreguem trabalhos que não, né, sejam feitos utilizando as melhores práticas, não os façam mais, né? Uhum. Então, para isso Uhum. a gente tem que avançar nessa construção da legislação própria. Esse é um desafio, além da técnica, né, Sandro? Que já a técnica já não é fácil, né? Ainda tem esse, Pois esse é, outro pois é, entrave aí. pois é. O GAC é um mundo à parte, né? Sim, sim. É um mundo, é um universo à parte, né? E como é que você vê o futuro, então, nos próximos anos aí do GAC no Distrito Federal? Assim, eu tenho pelo menos mais uns 28 anos de serviço aí, né? Como, como Legal. servidor público. Se as minhas faculdades mentais me permitirem, né, nesses 28 anos aí, eu vou me esforçar para que as coisas avancem. A gente tem um corpo técnico muito comprometido, né, Uhum. Marcos? Sim, sim, Pessoas que são comprometidas. Apesar das nossas carências, né, como todo órgão ambiental tem suas carências, né, de sim. pessoal, de infraestrutura, enfim. Acredito que a gente vai avançar bastante, principalmente na construção dessa, não da legislação, mas dessas normatizações que Uhum. trazem, né, esse caráter de melhores práticas, melhores técnicas. Eu acho que a gente, como eu te falei, acho que daqui para o final do ano, metade do ano que vem, a gente provavelmente vai ter uma instrução normativa específica para gerenciamento de áreas contaminadas para postos de combustíveis, a partir desse trabalho que eu estou fazendo. E a partir disso é construir, né? Construir com as empresas, com os responsáveis legais, uma transição para que a gente comece a fazer
as coisas do jeito que tem que ser feitas. Uhum. E eu acho que a partir daí você tem um ambiente muito favorável para que outras empresas comecem a aparecer, para que o mercado fique um pouco mais competitivo, para que essas empresas possam mobilizar para vir para cá, Uhum. não só, né, não só em casos onde você tem contaminações um pouco mais complexas, né, que o pessoal já enxergou que precisa de uma atuação um pouco mais especializada. A empresa, né, as empresas do Goiás que prestam serviço aqui no Distrito Federal também vêm se capacitando muito, Uhum. né? A gente conseguiu essa aproximação, eles vêm investindo em maquinário, em metodologia. Então, do ano passado para cá avançaram bastante, no retrasado para cá avançaram bastante. Então, acho que o nosso cenário aqui ele é bem promissor, eu acredito eu. Eu também acho. Eu também acho que quando me perguntam, eu digo que o futuro do GAC aí nos outros estados, né, no caso aí não é o estado, mas é o Distrito Federal. Eu cito também sempre Goiás e Paraná, que estão avançando bastante aí nas cobranças, né? Infelizmente a gente só funciona na base da cobrança. E eu acho que o órgão ambiental cobrando como tem sido feito, as coisas vão melhorando. E é nítido a melhora. Goiás, Paraná e Distrito Federal é bastante nítido a melhora da qualidade de quem presta o serviço. Certamente porque o órgão ambiental exigiu, né? Então acho que está sendo muito bom. Pois é, a gente tem essa polarização muito sul-sudeste, né? Uhum. Mas acredito que a partir dos cursos da ESAS, né, as coisas começaram a evoluir bastante nos outros estados. A gente troca uma ideia assim com servidores de outros estados e a gente tem bastante gente assim interessada em evoluir essa questão, né? Sandro, agora é sua vez de me fazer uma pergunta, já que eu bombardeei você com as perguntas aí. Estamos conhecendo melhor o Distrito Federal agora. Agora é sua vez de fazer uma pergunta para mim. Marcos, é a que eu te falei, né? Tem sempre uma pergunta que ninguém me responde. E aí é o que eu te pergunto: até que profundidade eu consigo fazer purga de baixa vazão, Tanaka? Porque eu não sei se tem no mercado uma bomba que seja capaz de fazer a amostragem de baixa vazão abaixo dos 15 metros, talvez. Ah, tem, O que você tranquilo. me diz a respeito disso? Tem sim. Há esperança para o Distrito Federal conseguir fazer purga de baixa vazão? Ah, com certeza. Isso aí não é difícil, não. Tem os amigos, né, na Clean, na Hidrosuprimentos, na Sauber, sempre falam que 20 metros é tranquilo. A bomba, o compressor, os controladores, para tirar 20 metros de água, né, sem água, né, então NA abaixo, NA até 20 metros é tranquilo. Até 30 metros, até 35 metros também. Precisa de uma controladora um pouco mais, né, com alguns cuidados a mais ali na fonte de ar e tal, e é tranquilo. E tem uma vez que eu já consultei o pessoal acho que era da Clean, já faz bastante tempo isso aí, que precisava coletar água a 100 metros. E eles tinham equipamento, claro, era tudo um pouco mais específico, então dava para coletar a amostra com bomba de bexiga a 100 metros. Mas assim, 30 metros é tranquilo, pode ficar tranquilo que isso vai ter sim. Muito bom que a gente tenha isso registrado agora, tá? Isso, agora eu quero ver. Também se eles não tiverem, vão ter que fazer agora, né? Isso vai nos poupar um bom trabalho. Não, mas acho que a bomba lá de bexiga não vai ser um problema, não. O problema vai ser o poço, né? E o meio, né? Claro, né? O meio produzir a água o suficiente ali. Mas a bomba, acho que não vai ter problema, não. Legal. Sendo nos últimos episódios aqui, eu tenho pedido recomendações para os entrevistados aí, sei lá, algum livro, algum filme que você queira recomendar para os nossos ouvintes. Como eu te falei, né, Marcos? Antes eu tô com criança pequena, né? Uhum. Um nenenzinho aí de 3 aninhos. Então, a minha rotina tem sido basicamente ler sobre gerenciamento de áreas contaminadas e assistir Patrulha Canina. Legal, Patrulha Canina. Então, assim, mas assim, eu gosto muito de ler alguns clássicos, né? E se eu pudesse recomendar a quem gosta, assim, eu recomendaria o Crime e Castigo, do Legal, Dostoiévski. Dostoiévski. Eu Legal. acho que é uma obra que é muito interessante e traz uma visão muito especial que fala dessa questão não, né, moral do crime, né? Uhum, uhum. Dessa questão psicológica e ele descreve muito bem isso. Então acho que é uma
boa recomendação. Legal. Além dos vídeos da Patrulha Canina. A Patrulha Canina é legal também, pô. Bom, Sandro, é isso aí. Vou agradecer, né? Muito obrigado por ter dedicado o seu pouco tempo aqui para essa entrevista e esclarecer melhor os ouvintes, as ouvintes, sobre o GAC no Distrito Federal. Então é isso aí. Agora o podcast é seu. Pode falar o que você quiser. Marcos, eu só gostaria de agradecer, né, muito a você, todo esse esforço. Como eu te falei mais cedo, né, você enviou o episódio 200 da newsletter lá, e realmente fiquei muito, muito emocionado por ver que é uma história de quem realmente é apaixonado pelo que faz, né? E hoje em dia isso é muito difícil. Então, realmente agradecer o teu esforço, dizer que teu trabalho tá gerando frutos no país inteiro, né? E hoje em dia é muito difícil você ter pessoas que se doem, né, assim por uma causa. Então, só te realmente agradecer e te parabenizar e agradecer pela oportunidade de estar participando aqui. Pô, obrigado. Não tenho nem o que dizer. Obrigado, viu, Sandra? Valeu, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com o Sandro. Vejo que foi mais uma história legal, cheia de acasos que acabaram por ajudar a construir um caminho muito relevante para o GAC. Se não fosse a Nathalie incentivar o Sandro a fazer engenharia ambiental, se não fosse o seu primo Maximilian arranjar o emprego em São Paulo com GAC, e se não fosse o futebol dos analistas do IBRAM, muito do que foi feito em termos de instruções normativas e outras ações para o GAC no Distrito Federal talvez não tivesse sido realizado. Então é muito bom que o acaso sorriu para a gente. Espero que vocês tenham conseguido entender as especificidades técnicas, administrativas e legais do GAC no DF e quais são os passos que estão sendo tomados lá pelo Sandro e por toda a equipe que de alguma forma colabora com isso por lá, né, para que não existam mais stands lá no Distrito Federal nem em nenhum lugar do Brasil. Vocês devem ter notado também a paixão com que ele fala das mudanças que estão vindo pela frente. E eu, particularmente, fico muito feliz e orgulhoso por ter ajudado a inspirar um profissional tão competente e capacitado que realmente está fazendo acontecer as coisas. Como diz o ditado, milagres acontecem quando a gente vai à luta. E luta não falta para o Sandro e para o pessoal do IBRAM. Enfim, agradeço demais ao Sandro pelo papo. Acho que começamos essa minissérie assim, muito bem e espero que os outros episódios sejam tão bons quanto esse. Por favor, relembrando, não se esqueçam de responder o formulário cujo link está na descrição desse episódio. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil, que proporcionam a possibilidade de conversar com pessoas legais, como o Sandro e outras pessoas que nos ensinam muito. Agradeço demais às nossas queridas e aos nossos queridos apoiadores financeiros do Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha. O site é apoia.se/ecdambiental. E é claro, somos muito gratos a vocês que nos acompanham, nos seguem, leem, sugerem, questionam, debatem, compartilham, enfim, que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência desse canal e de outros que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco no podcast, que pode ser ouvido no Apple Podcasts, no Spotify, no YouTube, no Google Podcasts e também nas redes. O Instagram é @ecdambiental. Temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram. Tem o meu LinkedIn, Marcos Tanaka Reis. Por favor, assine a nossa newsletter. Nossa querida newsletter é muito legal. Enfim, continuem conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.